Hello Google, continuando aqui o nosso vídeo anterior, nós fizemos esse componente. Eu gosto muito dessa pegada aqui do ao vivo, né? Não sei se você gosta, mas me dá uma proximidade com os alunos e vou passando o que eles vão passar lá, né? Um erro no importe, besta, uma coisa e tudo, e esse clima do ao vivo ajuda bastante, né? E programação é um jogo de prática, ou pelo menos principalmente de prática, talvez um 80-20. E o 20 é estudo, preparação e tal, mas a maior parte é prática, viu, gente? A exposição, é você avançar nas fronteiras. Eu acredito nisso, né? Como forma de aprendizado, de ensino também. Tranquilo? Em componentes funcionais, a gente já viu ali como é que a gente faz para fazer o submit, né? Manipulação de eventos, aproveitou no vídeo anterior, fez tudo bonitinho, vejam lá. O formulário é aqui tudo normal, né? O evento onSubmit, que a gente já conhece lá do DOM, normal, e aqui é onSubmit com S maiúsculo, enfim, tudo normal, tudo tranquilo, não tem nada diferente, né? Você já desenvolve para a web, já viu que tudo isso é bacana. A manipulação de evento em componentes de classe, né? Eu pessoalmente não faço nada com componentes de classe, mas como é que a diferença, né, de componentes funcionais para classe é que ele é uma classe, ele estende de React Component, você define um construtor aqui, tudo bonitinho. Esse construtor já vem com as props, você pode fazer a tipagem. E ele também, essa classe Toggle, né, no caso, que é o componente que está sendo feito, ele já herda de component, que ele também tem a propriedade states. Então, de this.state já vai ser o estado, né? E você pode atribuir qualquer objeto, aquele objeto significa o estado. O estado significa um conjunto de variáveis e objetos que a UI, né, a interface tem que representar. E aqui tem como você declarar uma função callback, uma função que será executada quando houver o onClick, né? Observe que num componente funcional você tem apenas o return, e aqui você tem que ter um método render, que aí ele retorna um JSX. Não é difícil também. Uma vez que você aprende um, você acaba aprendendo o outro. Olhem para um código desse aqui a primeira vez e eu já compreendo se eu tiver dominado os funcionais. E a galera, na verdade, o fluxo é normal. As pessoas estão migrando de classe para funcional, que é como a documentação sugere, né, para novos projetos. Beleza? Aí tem o set state, mais ou menos do jeito do use state, só que o use state você gera várias funções de estado com o nome que você desejar. Então aqui eu chamo de qualquer nome, eu poderia chamar esse estado aqui, sei lá, um nome bacana qualquer, sei lá, Rogério. E aqui eu poderia renomear esse cara e dar um set Rogério. E tudo continuaria funcionando. Então dá essa liberdade. Olha, ficou massa. Set Rogério, Rogério mais um. E tudo continua a funcionar, vejam só. Beleza? Eu gosto muito de componentes funcionais. Great. The next. Renderização condicional é mais só para você ir pegando as dicas, umas deixazinhas bacanas assim. Vejam só. O componente greeting, né? Tomando água. Ele vai exibir isto ou aquilo a depender do seu estado. O estado dele aqui é composto por uma propriedade chamada slogedIn, que você dá uma verificada. Então, essa é uma das formas de você renderizar este ou aquele conteúdo no mesmo componente. Isso aqui é lógica de programação simples e normal, beleza? Para você que está demorando um pouquinho a pegar a vibe do React, você imagina que essa greeting aqui nada mais é do que uma função de fato. Ela é uma função que retorna um código HTML. E você passa os parâmetros, então ao invés de você chamar na forma padrão, que é o nome, os parênteses e a lista de argumentos que serão entregues como parâmetros aqui na função, você chama assim, botando como se fossem atributos HTML, que de fato são, e aqui dentro você faz a lógica normal de bloco 1, tá bom? Bloco 1 da RDS. Já essa outra forma aqui, ela utiliza os recursos de expressões booleanas, né? Que ele só vai verificar a segunda se a primeira for verdade, né? Estou focando aqui onde tem a readMessages.length, maior que zero. Então aqui está dizendo o seguinte, ele só vai para o i, né? Esse double i aqui, se essa for verdade. Então é uma espécie de if, né? If, e se isso for verdade, faça aquilo. Então, i. Se o primeiro já for falso, ele nem avalia o segundo, vocês já sabem disso. Então, essa é uma forma de fazer uma renderização condicional. Perfeito? Como eu poderia inventar aqui uma renderização condicional? Eu poderia fazer assim, né? Baseado no nosso state. Qual é o nosso state? É Rogério, né? Então, eu boto assim, se Rogério for maior ou igual a 10 aí aqui eu boto o código JSX normal, né? Vou botar aqui um H3, Geralmente a gente bota ele desse jeito, que é H3 normal, né? Não tem o que fazer aqui não. H3, parabéns, você tirou 10, né?
tirou 10. Aí você fecha aqui o seu H3 e pronto, você tem uma renderização condicional. Vamos ver se funciona. Bonito é ver na prática, né? Hum, Parabéns, você tirou 10. Viu, gente? Como na prática é tudo mais delicioso do que no slide, que na documentação, mas precise dos 20% lá, tá? Aqui eu fico mais de 20%. Renderização condicional pode ser assim, ou pode ser baseada num outro componente, né? Então, você poderia ter um componente aqui, parabéns, né? Eu posso fazer um outro componente aqui dentro, acho que não tem nenhum problema. Deixa eu ver se eu posso fazer. Mas enfim, eu poderia fazer um componente aqui, parabéns, e dentro do parabéns, eu não vou fazer para o vídeo não ficar longo. Tem um componente parabéns e ele seria desta forma aqui, ó, parabéns, e aí ele receberia, você poderia mandar nas props o valor atual do count para ele, você teria que mandar, né? O valor atual, e aqui dentro ele retornaria ou nada, ou continue tentando, ou se fosse maior que 10, retornaria os parabéns. Vocês estão compreendendo aí, né, turma? Vocês são maravilhosos, vocês estão top demais. É sempre mais fácil dar aula para galera como vocês, tá bom? Eu me divirto bastante. Em breve a gente vai se ver nas nossas aulas presenciais, mas continua aqui no YouTube e no Classroom também. Avancemos, deixa eu ver o que tem de relevante aqui pra gente. É bastante comum a gente ter listagem, né? Fiquem atentos com isso aqui. É bastante comum a gente ter componentes que recebem uma lista de valores, sei lá, de comentários, de alunos, de filmes, de pets, e você precisa renderizar uma listagem ou de componentes, né? Ou fazer ou de componentes seus ou de componentes JSX, né? No caso aqui, um LI. Então, o que é que a gente tem que ficar atento? Apenas para esse atributo key, porque o React precisa saber individualmente quem são esses caras, e quando a gente tem uma lista, a gente tem que identificar por meio desse atributo key, funciona como um ID para ele, tá bom? Então você pega um próprio atributo dos dados e bota aqui, sempre tem, mesmo que sejam valores muito parecidos, mas você bota lá, nem que seja o toString, que foi o caso que ele fez aqui, já identifica melhor, tá? Se você utilizar componentes também do mesmo jeito, observe que foi encapsulado aqui o item da lista, né, para fazer a composição, tudo bonitinho, e você tem que botar aqui, não aqui no LI agora, mas aqui no próprio componente list item, né, depois aqui. Tranquilo, tudo bonitinho. Não sei se vocês dominam o map, mas a gente até tinha visto o map. Você vai ver muito isso aqui. Quando você recebe uma lista, esse aqui é JavaScript normal. Quando você recebe uma lista de dados, né, por exemplo, de filmes, e você precisa exibir isso na listagem, é muito comum a gente fazer isso aqui. Você pega filmes.map. O que é uma função map? Né? Map é uma função que aplica uma função a cada um dos itens, gerando uma nova coleção de dados alterados. Né? Vocês sabem, map é da trinca, né? Map, filter and reduce. Então, list item, ele vai, isso aqui, né? Isso vai gerar uma lista de list items e tudo bonitinho a partir de uma lista de números, né? Para cada número, ele vai gerar um item como esse. Isso é bastante comum, isso aqui. Tudo bem? Compreenderam? Professor, eu não estou entendendo. Cara, bota no código que isso vai ficar cristalino para você. Tudo bem? Professor, faça um. Vou fazer aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. Const nomes. E eu posso criar aqui o nome. Rogério. Maria. João. Certo? Então é muito comum você receber os dados por aí. Então eu tenho aqui nomes. Não sei se é essa a forma mais adequada, mas se eu precisar exibir os nomes aqui, eu estou dentro do meu componente count, né? Então eu faço o seguinte, então pego nomes, ponto map, né? Ponto map. Para cada item eu vou criar uma função, ó, vejam que eu vou fazer é isso aqui, né? Para você não se confundir, que eu vou fazer é isso aqui, ele vai retornar. Então para cada nome no singular aqui. Os parênteses são opcionais quando você tem apenas um. E o que você vai fazer aqui é dar um return, né? E eu dou um return aqui o quê? Vou dar um LI, né? Vai dar certo aqui, um LI. Eu não tenho que botar isso dentro de uma UL, né? Para poder utilizar o LI. Tá aqui, tudo bonitinho. E retorno aqui um LI. E eu boto aqui o nome nome.toUpperCase. O massa de você trabalhar com várias linguagens de programação, que é o meu caso,
é que você esquece a sintaxe ou troca a sintaxe. É to uppercase, aqui em JavaScript é to uppercase. Em Python é só to upper, né? Vamos ver se está certo. Olha, vejam só. Então ele vai gerar os componentes aqui tudo certinho. Esse padrão aqui é muito comum, né? Professor, lá não tinha esse return. Isso é questão de linguagem, viu, gente? Quando eu abro aqui os curly braces, né? Eu tenho que botar um return, senão não vai ter retorno. Mas se eu não tiver nada, né? Se for só uma função de uma só linha, se eu botar desta forma aqui, ele já vai. Deixa eu ver se está tudo certinho. Ele já vai encarar isso como sendo um return e tudo continua funcionando maravilhosamente bem. Ok, Cícero. Ok, 10 minutos já, gente. Por isso que a gente precisa de 3 horas, né, na aula presencial. Formulários não tem muito o que falar, né? Você utiliza o use state para cada elemento, enfim, e a bagaceira funciona, tudo normal, continua tudo funcionando. Aqui está mostrando como utiliza com componentes de classe, mas é só você no onChange aqui, no caso se for input, como eu disse para vocês, você chamaria uma handle change, chamando o useState, né, a função que o seu useState retornou. Se você utilizar componentes de classe como esse, você chama o setState, porque aqui para atualizar o estado em componentes baseado em classe só é via setState. Em componentes funcionais, a gente utiliza as nossas funções. Então, você vai criar um estado para cada item do seu formulário e no onChange você vai sempre alterando o estado, que é para a sua UI, e aparecendo as teclas que você vai digitando atualizado. Beleza? Atualizadinho lá. Muito bem, existem várias bibliotecas para trabalhar com formulários, né? As mais famosas aqui no Brasil tem a Sunform, que acho que é do pessoal lá da Rocket Seed. Essa Formic também é bastante utilizada. São bibliotecas que encapsulam um pouco dessa gestão de estados para formulários. Sobre 11h58 ainda, né? Voltando aqui a falar sobre estilização, até o Zé Ricardo falou na aula passada, a gente utilizou CSS, depois utilizou CSS Modules, não sei se vocês compreenderam qual é o papel de CSS Modules, mas em linhas gerais ele vai evitar conflito de nomes de classes, porque o CSS vai ficar local scoped, né? Ele vai valer apenas para esse componente, porque ele vai criar nomes de classes. Deixa eu ver como é que a gente vê isso aqui. Acho que é aqui, né? Ele vai criar nomes de classes adequados. Onde é que eu vejo? Elements, né? Vejam só, ele cria, ó, style, ele bota aqui um valor aleatório, mas ele não cria nome de classes absurdamente aleatórios. Esse aqui é o nome que eu defini, title, certo? Por isso que está aparecendo esse nome aqui, title. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse counter aqui, por exemplo, ó, tem title. Se eu mudar aqui o nome dele, aqui no counter para title R de Rogério, vamos lá, ele vai criar, vamos aqui de novo, né? Pegar ele, counter app, e eu preciso aqui no componente dizer o nome da classe, né? Title R, né? Title R, assim ele vai trazer aqui pra gente o nome certinho. Vejam só, Title R lá. Então ele vai ficar tudo sempre funcionando. E nós temos essa outra biblioteca que é super utilizada, você vê aí nas vagas, né? Que é Styled Component. Não é difícil utilizar Styled Component. CSS Module já expliquei para vocês que precisa fazer, né? Só mudar o nome para Modules, fazer o import aqui. Daqui você dá o nome que desejar, porque esse é um export default, né? E aqui, quando você for botar, você bota sempre esse prefixo style e o nome das suas classes, e tudo funciona. Já com o Styled Component, você precisa instalar tanto o Styled Component, então você vem aqui no terminal, parar, como os seus tipos. Deixa ele instalando lá, vou botar aqui o outro. Eu acho que hoje vai ter que ser 4 vídeos, viu, turma? Styled Component, instala aí, bebezão. Deixa eu parar aqui o vídeo, na hora que eu terminar de instalar a gente volta. Pronto, instalou, tudo bonitinho, né? Aqui você bota o D pertinho, esse D aqui é para que ele instale como componente, como dependência de desenvolvimento, misturando as palavras aqui. E a filosofia aqui do Styled Component é muito interessante, né? Uma engenhosidade e tanto. Eu vou fazer uma cópia desse carinha para a gente mudar ele de CSS Modules para Styled Component. Copy. E aqui o paste. Essa é a melhor operação do desenvolvedor, né? Rename. Eu vou chamar ele de SD ou SC
de Styled Component. Beleza, a gente não vai ter esse CSS aqui, tudo bonitinho. E eu quero estilizar só aqui esse nosso componente title. Vejam só, olha como é legal aqui a sacada dos caras. Então eu vou criar aqui um novo componente, eu vou chamar ele de styles.typescript. Agora sim, style.typescript. Vou dar aqui um import from styled. A instalação demorou pouco, viu, gente? São uns 30 segundos. E eu posso chamar aqui de styled. Perfeito? E eu crio aqui um componente chamado title. E aqui tem uma sintaxe que eu utilizo interpolação de string, né? Que é um negócio bem interessante. Isso aqui é uma chamada de uma função. Como se fosse a chamada de uma função. E eu posso botar aqui o meu CSS, né? Que ele vai reconhecer. Faltou aqui um negócio. Que é dizer que tipo de componente é esse. Esse vai ser um componente do tipo H1. Aqui tem todos os componentes, olha, todos os elementos HTML. Eu quero um H1. Então, você vai encapsular os seus componentes. Aí você abre aqui aquela aspasinha de interpolação de string. E aqui dentro ele aceita a sintaxe de CSS. Olha que legal, né? E eu vou pôr aqui um purple. Beleza, tá aqui o nosso title, você dá um export bonitinho nele aqui para que você possa fazer lá. Então aqui está feito um componente via styled component. E como você vai usar? Né? Então eu venho aqui, não vai precisar mais desse CSS, o CSS vai ser via styled component. E aqui no index eu não vou mais utilizar o H1, certo? Então eu venho aqui, vejam só como é interessante esse styled component. Né? Estou tentando fazer ao vivo aqui, mas qualquer coisa a gente consulta lá no slide ou na documentação. Não, vou importar dos meus estilos, né? É o .styles, isso que é esse arquivo aqui. Eu não preciso botar o .ts. E lá eu tenho um componente exposto que é o style. Aqui eu tiro, não vou precisar mais de CSS. E aqui no meu componente, em vez de eu utilizar H1, eu vou utilizar o meu componente title. Olha que loucura, né? Os caras fizeram isso, achei uma sacada muito interessante, assim, né? E boto aqui, vejam só. Então eu utilizo um componente que ele é estilizado, por isso esse nome Styled Component, vejam só. Eu exportei ele, por isso que eu consigo pegar lá direitinho. Então eu venho da biblioteca Styled e boto aqui tudo bonitinho, vejam só. E vamos ver se funciona, né? Vamos aqui no nosso app, e tem o count ali normal, vou utilizar o nosso count styled component, o count SC, cadê ele, danadinho? Tem que mudar o nome dele aqui no arquivo, né? SC, CS. CS é de styled component. E aqui no app, styled component, cadê você? Tá aqui, importou bonitinho lá no nosso CC. Se eu fizer isso, vai dar tudo certo, né? Vai aparecer aqui um count em purple. Tá aparecendo, então eu esperar. Tá aqui ele, tudo continua funcionando, só que aqui tá purple, ó. E ele veio devidamente estilizado. Perfeito, gente? Então, qual a diferença do CSS Modules? CSS Modules, você faz o seu componente e continua trabalhando com o suposto HTML aqui, tudo bonitinho, né? E, enfim, algumas pessoas gostam mais de um ou de outro, a empresa gosta mais de um ou de outro, você fica tudo no CSS. E o bom aqui do CSS Modules é que o nome da classe aparece esse nome que você escolheu. Faz o CSS tudo normal. No Styled Component, ele encapsula e ele entende um pouquinho aqui o CSS, entende bastante o CSS, e você trabalha com componentes, né? Com componentes. Qual a repercussão aqui no CSS? Vamos olhar como é que está aqui o nome do nosso componente. Olha, ele cria uma classe aqui muito doida, vejam só. Isso que eu vi até o Guilherme falando com o professor, Styled Components é chato para debugar, você não sabe qual é a classe que está sendo aplicada. Mas enfim, ele criou aqui duas classes aleatórias, estão vendo? SC, BDF, BQB e o SRUBI. Beleza? Beleza? Pois pronto, gente. Então vocês viram aí como é e você aprofunda essas duas bibliotecas. CSS Modules não tem muito o que aprofundar. É CSS normal e tudo, como você organiza. Você até pode fazer uma composição, né, com uma espécie de herança de estilos. E no Styled Component você tem o poder disso ser componentes, né? Você pode, inclusive, estilizar ele. Né? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar.
Style Component, eu acredito que aqui você pode até estilizar ele aqui, né? Title Props. Deixa eu ver se dá certo. Interface, title, props, seja que um código vai puxando o outro, né? Cor, ou color, que é do tipo string, né? Olha, você consegue tipar ele, então já tem um props, eu posso mandar a color para lá. E aqui eu consigo pegar essas props, deixa eu ver se eu consigo pegar. Props, deixa eu ver como é que pega esse danadinho aqui. Eu posso fazer assim, props. Eu não me recordo do se eu preciso. Ah, não, eu tenho que fazer isso aqui, entendi. Entendi. Porque esse aqui tem que ser string, né? Se eu não botar string aqui, ele vai se zangar. Pronto, desse jeito aqui, para poder dar certo. Então, aqui dentro da interpolação de string, eu pego aqui as minhas props. Deixa eu ver se é assim. Estou tentando lembrar aqui ao vivo com vocês como é que usa essa bagaça. Props.color. Eu acho que é assim. Deixa eu ver se é assim, se não é assim. Enfim, deixa eu parar aqui só para ver como é essa sintaxe rápida, né? Não tem só lembrar que a gente está dentro de uma string, né? Se você está dentro de uma string, você vai precisar fazer isso se você desejar botar código no JavaScript. Então eu posso botar props e dentro dos props aqui eu chamo a minha propriedade color, né? Que eu defini lá. E o que vai acontecer, né? Lá no uso do nosso CountSC, ele já começa a estourar um erro. Por quê? Porque ele tem uma propriedade obrigatória, né? Que color é obrigatório e eu não passei color. Então eu posso agora passar a propriedade color. E aqui eu posso botar valor normal. Vou botar aqui um red. E vai ficar um title vermelho, será? Vamos lá, ficou red. E eu posso botar aqui um outro title blue logo abaixo. Fica tudo massa, né? Apareceu bonitão. Perfeito, então, para trabalhar com props em Styled Component, você faz a tipagem, né? Porque a gente está em TypeScript. E aqui você usa o recurso generics, ou seja, você vai criar um componente H1 e o tipo das props aqui é porque ele tem um T, né? Um Tzinho lá na definição dele. Quem já estudou generics sabe disso, em Java ou em TypeScript. E aí essa propriedade props passa a estar disponível dentro aqui do CSS. Assim dá para você fazer muitas coisas interessantes com com essa tipagem, né? Com os atributos que você pode mandar para cá desta forma. Tá bom, gente? Um abraço e a gente continua no próximo vídeo. Né? Aqui a nossa apresentação vai ter que ser 4 vídeos. Né? Vamos falar sobre rotas no próximo vídeo com React Router. Inclusive a próxima versão aí que está para sair, a versão V6.